Você já abriu o feed, viu aquela notícia bizarra com alguma violência muito absurda, você só consegue pensar, putz, mas o ser humano é um lixo mesmo. A gente vê tanta notícia no noticiário, nas redes sociais, na mídia em geral, que bate aquela descrença, né? Mas será que a gente deve mesmo desistir da humanidade? Meu nome é Felipe Espanhol, estamos aqui no canal Outros Mundos Possíveis e eu espero discutir um pouco esse assunto aqui com você. Eu vou te mostrar um pouco mais essa história, que é muito mais do que te ensinaram lá no Linha Direta. Para entender por que a gente tem tanta dificuldade em acreditar na nossa bondade, a gente precisa olhar para trás. A gente foi acostumado a ouvir que a evolução é uma guerra, que o mais forte mata o mais fraco, que para subir na vida a gente precisa ser mais esperto, passar a perna nos outros. É a narrativa do lobo do homem, que tomou conta do imaginário coletivo e isso passa a influenciar várias áreas do conhecimento, como a economia e a política. Para começar esse debate, vamos começar com uma história de um geógrafo russo, o príncipe chamado Pyotr Kropotkin. O Kropotkin era um explorador. Ele passou anos na Sibéria, uma das regiões mais inóspitas do planeta. Ele não estava ali para filosofar sobre a bondade humana tomando um chá. Ele estava ali para observar e entender a luta pela sobrevivência em ambientes extremos. E para fazer isso, ele enfrentou invernos de 40 graus negativos, mapeou rotas e cruzou montanhas, tudo isso no meio da Sibéria. O que ele viu lá desafiou tudo que a ciência oficial dizia. Kropotkin viu que naquela brutalidade extrema da natureza, a espécie que tentava enfrentar o inverno sozinha morria. Foi a partir dessas observações que, em 1902, ele publicou sua obra mais célebre, Apoio Mútuo, um fator de evolução. Nesse livro, Kropotkin não estava apenas contando histórias de viagem, ele estava declarando uma guerra científica. Ele provou com dados que a cooperação não é uma exceção, uma regra biológica. Ele demonstrou que as espécies que mais prosperavam não eram as que lutavam entre si, mas que melhor se organizavam. Ele tirou a solidariedade do campo da caridade e colocou no campo da sobrevivência. Foi um choque para o mundo industrial da época, que precisava desesperadamente provar que a competição era a única forma de progresso. E o mais impressionante, esse livro de 1902 não foi uma utopia esquecida. Ele foi o alicerce que a ciência moderna, agora no século XXI, está vindo a confirmar. E aqui eu quero trazer o Rutger Bregman, um outro autor que publicou um livro chamado Humanidade, em 2019. O Bregman fez um trabalho de detetive que estava faltando nessa história toda. Ele pega os grandes estudos de psicologia do século XX que o mundo usou para justificar a crueldade humana e joga por terra. Ele demonstra que a teoria do verniz, a ideia de que a gente é um bicho selvagem preso numa camisinha fina de civilização, uma fraude. O ser humano não vira uma besta quando a lei desaparece. Ele vira uma comunidade. O Bregman desconstrói o mito da crueldade usando histórias reais. Sabe O Senhor das Moscas, aquele livro, filme famoso onde um bando de crianças naufragadas vira um grupo de selvagens assassinos? O Bregman encontrou um caso real, de 1966, onde um grupo de meninos de Tonga, um pequeno país insular do Pacífico, naufragou em uma ilha deserta. O resultado não foi um caos ou carnificina que a ficção sugeriu. Depois de meses desaparecidos, quando foram encontrados, esses meninos haviam criado uma comunidade organizada. Eles estabeleceram turnos de trabalho, mantiveram uma fogueira perpétua acesa, cuidaram dos feridos e até construíram uma quadra de badminton. Eles criaram também um sistema de resolução de conflitos, quando alguns deles se desentendiam. Eles não viraram monstros porque a lei acabou, eles viraram uma comunidade, eram seres humanos. A grande sacada do Bregman é apontar o que ele chama de efeito espelho. A gente foi condicionado a acreditar que o ser humano é egoísta, então a gente projeta isso no outro. A gente desconfia por princípio, a gente vigia, a gente pune. E sabe o que acontece quando a gente trata alguém como egoísta? Eles começam a agir exatamente como um.
É uma profecia autorrealizável. O cinismo não é apenas uma opinião sobre o mundo. Ele é uma máquina que transforma as pessoas no que a gente mais teme que elas se tornem. É por isso que ser cínico é visto como um sinal de inteligência ou maturidade hoje em dia. É muito mais fácil dizer que o ser humano é um lixo, porque assim você não precisa fazer o esforço de confiar e de se decepcionar. O cinismo é a saída mais confortável, e é exatamente por isso que o sistema adora que você seja cínico. Porque enquanto você estiver achando que todo mundo é seu inimigo, você não vai olhar para o lado para buscar um aliado. A desconfiança é o que mantém a engrenagem girando enquanto a gente consome. Então, quando você olhar no espelho e sentir vontade de desistir de tudo, lembre-se, não é você que está operando mal. Você está operando dentro de um sistema que foi desenhado com muito custo e propaganda para travar o que o Kropotkin descobriu há mais de um século. O nosso impulso natural é cuidar uns dos outros. Beleza. A gente viu que a biologia grita cooperação. A gente viu que a ciência moderna desmonta o mito da nossa maldade. Mas se a gente é naturalmente colaborativo, por que o mundo parece um campo de batalha? Por que a gente vive num sistema que parece desenhado para nos colocar uns contra os outros? A resposta é que essa ideia de que somos maus não é um erro de leitura, é uma tecnologia de controle. Para entender de onde vem isso, a gente precisa voltar para o século XVII, para o filósofo Thomas Hobbes. Foi ele quem deu a base para esse edifício. No seu livro Leviatã, Hobbes construiu a tese que sustenta praticamente todo o nosso estado moderno. Ele afirma que o estado de natureza humana, sem autoridade, é a guerra de todos contra todos. Que a vida sem um governante forte para nos controlar seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Por que Hobbes inventou isso? Porque ele precisava justificar a existência de uma autoridade absoluta. Percebe a lógica? Se eu convenço você de que o seu vizinho é um monstro que vai te roubar, te matar, te enganar na primeira oportunidade, você implora por um rei, por um policial, por um chefão, por qualquer autoridade que imponha ordem. A narrativa da nossa maldade é o preço que a gente paga pelo conforto de um pai autoritário no comando. Ao longo dos séculos, essa ideia evoluiu, mas a lógica permanece a mesma. No nosso sistema atual, isso virou a meritocracia corporativa. A gente vive pregando trabalho em equipe, sinergia nas empresas, mas o sistema recompensa exatamente o contrário. Quem sobe é quem pisa um no outro. O que escala é quem mantém o vizinho como concorrente. Toda a nossa estrutura social, desde o fundamental até o corporativo, é desenhada para que a gente olhe para o nosso par e não veja alguém para colaborar, mas um obstáculo para o nosso sucesso. E aqui está a jogada de mestres do sistema. Eles não precisam usar força física o tempo todo. Ele só precisa te dizer que você precisa ter medo da liberdade do outro. Quando você acredita que a humanidade é ruim, a autoridade, ou seja, o Estado, seja o mercado, seja o chefe, não é mais uma opressora. Ela vira uma necessidade. O sistema te faz acreditar que sem eles o caos se instala. Só que o caos para eles, o que eles temem é exatamente a nossa capacidade de agir juntos, sem pedir permissão. A narrativa de que somos maus é o que mantém a nossa coleira. Enquanto a gente estiver ocupado vigiando o outro, enquanto a gente estiver ocupado brigando por migalha, a gente nunca vai notar que a jaula está aberta. A descrença na humanidade é o pilar que sustenta o prédio todo. Desmontar esse pilar é o nosso primeiro passo para entender que o Leviatã não é a resposta à nossa natureza. Ele é a barreira que impede que a gente seja o que realmente somos. Se a gente é ensinado a acreditar que o ser humano é mau, por que será que a gente sente uma paz tão profunda quando vê alguém praticando um ato de bondade? Porque às vezes a notícia de um estranho salvando um outro estranho nos faz chorar, mas a notícia de uma guerra parece só mais um ruído estatístico. A resposta é simples.
bondade ressoa porque ela é nossa língua materna. Paulo Freire dizia que a esperança não é um sentimento passivo, um verbo. É algo que a gente faz. E no Brasil, a gente tem laboratórios de esperança funcionando em todo canto. Só que ninguém coloca isso no Jornal Nacional, porque não dá lucro. Pensa no mutirão para fazer a laje do vizinho. Pensa na vaquinha para pagar o remédio que não tem plano. Pensa na merenda que circula entre as casas de uma rua pobre. Ninguém ali está fazendo cálculo de custo-benefício. Ninguém está ali ninguém está ali esperando bônus no fim do mês. Eles estão fazendo o que Kropotkin viu nas estepes da Sibéria em 1902. Eles estão praticando o apoio mútuo puro, sem intermediação, sem necessidade de um leviatã autoritário para dizer que aquilo era o certo a ser feito. Esses jardins já existem. Eles são a prova de que a ideia de cooperação não é uma fantasia hippie, é uma estrutura básica da vida social brasileira. Quando a gente sai da bolha do feed de notícias e olha para a nossa rua, a gente vê que o mundo possível não é algo a ser inventado, é algo a ser reconhecido. Ele é algo que a gente já pratica, mas ainda não teve a coragem de transformar em projeto político. Chegar até aqui é doloroso. Dói admitir que a gente foi enganado. Dói perceber que o cinismo é uma coleira. Mas agora que você já sabe que a sua natureza é a cooperação, agora você já viu que o sistema lucra em cima da sua descrença. Você tem um problema novo nas suas mãos. Você não pode mais dizer que não sabe. Ter fé na humanidade hoje não é ser um otimista e ingênuo. Muito pelo contrário. Ter fé na humanidade é o maior gesto de rebeldia que você pode ter contra o sistema, que quer que você morra sozinho e brigando com os seus. Se eles querem que você se sinta isolado, a nossa vingança é nos unirmos. Se eles querem que você tenha medo, a nossa rebeldia é ter esperança. Eu tenho fé na humanidade, não porque ela seja perfeita, mas porque eu vi o que a gente é capaz de fazer quando a gente para de obedecer a quem lucra com a nossa divisão. O mundo que a gente quer construir não está no futuro. Ele está na nossa capacidade de olhar para o lado e reconhecer quem está ali. Não concorrente, é um aliado. E aí? Bora parar de cair do golpe do meteoro e começar a cuidar do oceano?